colocar pra gravar então. Aqui. Eu vou ler pros meus queridos inscritos. Lindos, maravilhosos. Aham. Vai lá, boa sorte. Obrigada. Então, pessoal, hoje a Ana está dando risada de mim. Eu vou ler a ideologia alemã. Sotaque. Oi, gente. Hoje eu vou ler ideologia alemã. Ó, você vai aparecer, você disse que não queria. Ah, foda-se. 30 pessoas. 30 pessoas. Introdução. O nascimento do materialismo histórico. Pertence ao consenso geral dos estudiosos do marxismo a tese de que a ideologia alemã assinalou o nascimento do materialismo histórico. Teoria e metodologia da ciência social associada aos nomes de Marx e Engels. Louis foda-se o nome desse cara, apontou na sua obra o corte epistemológico, que separa a fase pré-marxista do pensamento de Marx e Engels da fase propriamente marxista, na qual trabalham com sua teoria original. Você vai fumar? Eu vou. Tá bom. Encher água. Ai, minha perna tá dormente. Ai. Estica ela. Um pouquinho. O problemático na ideia do corte epistemológico, tal como apresenta o filósofo francês, consiste na ausência de explicação do porquê e do como se deu passagem de uma fase a outra. As duas aparecem absolutamente separadas e estranhas entre si, uma vez que, em ambos os casos, se trata de estruturas fechadas. Não se vê de que maneira a primeira fase preparou a seguinte, na qual elementos precedentes se eliminam ou se conservam transformados. O corte epistemológico altusseriano, que é o nome do cara que eu não tinha lido porque eu não sabia falar, destaca... Não gostei, tô ficando... Deixa eu ver onde eu coloco, não tem outro lugar. Véi, tem que estudar, por isso que eu tô lendo esse texto. Estudar pra prova de segunda-feira. Deixa eu ver. O corte epistemológico altusseriano destaca acertadamente a descontinuidade. Porém, esta se expõe como resultante de um ato de criação sem história, na medida em que se omite o outro lado do processo, o da continuidade. Ixi, tá entendendo nada. Na verdade, em 1845 e 1846, quando redigem em parceria o manuscrito de A Ideologia Alemã, Marx e Engels já haviam percorrido o longo caminho da elaboração teórica e de prática política, apesar de se encontrarem ainda na terceira década da existência. Ambos já eram senhores de vasto acervo cultural submetido à reformulação por uma crítica poderosa e ambos se achavam imersos, de corpo e alma, na agitação política de um momento de virada na história europeia do século passado. 1. Do hegelianismo de oposição ao socialismo utópico. Nos cursos de Direito, Filosofia e História, que se concluiu na Universidade de Berlim, o jovem Marx... Não tão jovem assim, né? Enfim, foda-se. Nos cursos de Direito, Filosofia e História, que se concluiu na Universidade de Berlim, o jovem Marx se integrou na vida intelectual e política, dentro da qual se fortaleciam tendências de oposição à monarquia absolutista da Prússia. Já predisposto pela influência paterna impregnada do iluminismo francês, o estudante Marx se fez também oposicionista e assumiu a ideologia alemã, da qual viria a ser crítico mais radical. A oposição à monarquia absolutista cresce no interior dos quadros da filosofia idealista clássica, particularmente da escola de Hegel, cujo estatuto era o de filosofia oficial. Satisfazia a monarquia na medida em que exaltava o Estado como o reino da razão. Mas também seduzia a oposição, enquanto acenava com o ideal do constitucionalismo. Oprimida pela censura governamental, a oposição atacava o regime político de viés, visando ostentativamente não ao Estado, mas à religião associada ao Estado. Essa linha de ataque indireto se iniciou com A Vida de Jesus, de David Friedrich Strauss, publicada em 1835,
e propulsora de estudos de história do cristianismo. Será que eu tô entendendo? Acho que eu tô. É isso aí. Dá uma olhada aqui. Tá bom. A primeira concepção filosófica de Marx não podia deixar de ser idealista. Assumiu a ética do imperativo categórico de Kant e o princípio da atividade subjetiva de Fichte. Será que é assim que se fala? Nunca ouvi falar desse cara. Aceitou a ideia hegeliana na versão que lhe davam os jovens hegelianos, isto é, os hegelianos de oposição. Se Marx devia começar sua trajetória filosófica pela filosofia idealista dominante, não o fez sem imprimir já neste ponto de partida características pessoais que se desenvolveriam através de sua vida. As características da crítica sempre desperta e do impulso para a prática. O enfoque crítico era estimulado pelo próprio fato da desagregação da escola hegeliana. Dentro dos quadros dela, as orientações divergiam e as discussões se acirravam, conforme se privilegiava este ou aquele aspecto do sistema, a substância, a autoconsciência, etc. Pela primeira vez na história da filosofia, precisamente na obra hegeliana, a dialética adquiriu formulação consciente e sistemática. Marx se sentiu atraído especialmente pela dialética, cuja marca percorre sua tese de doutorado sobre a diferença da filosofia da natureza em Demócrito e Epicuro. Significativa a escolha da dissertação acerca de dois filósofos materialistas, quando o mestre Hegel simplesmente afirmava a impossibilidade lógica de uma filosofia materialista. Enquanto o mestre havia sido fortemente depreciativo com relação a Epicuro, o candidato à Láurea... Porra, é Láurea, mano. O candidato à Láurea acadêmica descobriu no materialista grego, a ideia da dialética dos átomos, o que discrepava da negação da dialética da natureza pelo autor da Ciência da Lógica. Escrita em 1839, a tese conferiu ao seu autor, 2 anos depois, o título de doutorado pela Universidade de Iena. Marx não seguiu, porém, a carreira universitária. Em 1841, ingressou na Gazeta Renana, da qual veio a assumir a chefia da redação. Editado em Colônia, o jornal exprimia a orientação da burguesia liberal no período em que se acumulavam as forças propulsoras da Revolução Democrática Burguesa na Alemanha. Em 1843, após os numerosos... 8 minutos de vídeo já? Tô na página 9, hein? Comecei na página 6, eu acho. Em 1843, após numerosos atritos com a censura da Gazeta Renana, teve a circulação proibida. No entretempo, seu redator-chefe passou por um curso prático de política. Defrontou-se com o Estado no cotidiano de sua ação perante a sociedade e tomou conhecimento de fatos demonstrativos da íntima relação entre economia, direito e política. Impressionou, por exemplo, que a livre coleta de lenha pelos camponeses nos antigos bosques comunais, segundo a lei consuetudinária feudal, se convertesse em crime de furto pela nova legislação inspirada pelo princípio burguês da propriedade privada, sob a proteção dos agentes do Estado. A atividade jornalística também impôs a obrigação de pronunciamento acerca de correntes socialistas. Marx se declarou adversário delas. Ao mesmo tempo... Eita, saí do texto. Peraí. Oh, porra. Página 9. Marx se declarou adversário delas, ao mesmo tempo reconhecendo sua ignorância a respeito de tais doutrinas. Essas se difundiram na Alemanha, apesar do atraso industrial do país e do caráter pouco mais do que incipiente do seu proletariado. Eram doutrinas vindas da França e associadas aos nomes de Fourier, Proudhon, Saint-Simon e outros.
variantes todas do socialismo como ideal antiburguês, desprendido das lutas econômicas e políticas das massas trabalhadoras e caracterizadas pelo mesmo caráter utópico. Os próprios alemães já possuíam uma literatura socialista com, não sei falar esse nome, com Eitling, Moses Hess e Karl Groen. A partir de 1843, Marx se aproximou das seitas socialistas e, em Paris, entrou em contato pessoal com Proudhon. Incorpora-se então ao pensamento a ideia que seria a mais dinâmica para o trabalho teórico, a ideia do proletariado enquanto classe mais explorada e, por isso, mais revolucionária. Aquela capacidade para emancipar a sociedade da divisão em classes e recuperar para os homens a verdadeira vida comunitária e a plena realização individual. Pouco mais jovens do que Marx e independente dele, Friedrich Engels havia chegado por caminhos diversos à mesma conclusão sobre o caráter revolucionário do proletariado. Filho de um industrial têxtil que o queria comprometido com a carreira comercial, Engels ficou impedido de seguir o curso universitário e se limitou a assistir conferências como aluno ouvinte. Tomou partido pela oposição à monarquia absolutista e percorreu o trajeto intelectual do hegeliano de oposição. Mas suas viagens à Inglaterra, a serviço da firma paterna, o puseram cedo em contato com o movimento operário e com as ideias socialistas, no que se antecipou a Marx. Travou relações pessoais com os líderes do Partido Cartista inglês e passou a colaborar nos seus jornais. Também mais cedo do que Marx, tomou conhecimento da economia política inglesa, na qual viu a expressão dos interesses da classe da burguesia e da qual, a princípio, recusou o núcleo categorial. Ou seja, o conceito de valor-trabalho. A afinidade do pensamento aproximou Marx e Engels, desde seu primeiro encontro em 1844. Entre ambos estabeleceu-se uma colaboração íntima e intensa, que se prolongaria até a morte de Marx 40 anos depois. Segundo tópico. A influência de Feuerbach. Essa parte é interessante, eu acho, hein? Quando se encontraram pela primeira vez em Paris, Marx e Engels haviam passado pelo impacto do extraordinário acontecimento intelectual para a Alemanha da época. Em 1841, Ludwig Feuerbach publicava A Essência do Cristianismo. Em 1843, vinha à luz Fundamentos para a Filosofia do Futuro. A primeira obra prosseguia na linha inaugurada por Strauss, de investir contra o regime político dominante de Viés, através do ataque à religião cristã oficial. Mas o fazia com radicalismo, com a defesa aberta do ateísmo, com a adoção sem subterfúgios do materialismo. Tratava-se também de ataque contundente ao sistema idealista hegeliano, até então submetido às interpretações divergentes que disputavam entre si a verdade do sistema e não saíam nos seus limites. Agora, afinal, ele era ultrapassado e o pensamento filosófico podia se desenvolver já sobre o terreno do materialismo e não do idealismo. Em A Essência do Cristianismo, Feuerbach inverteu o significado do que Hegel chamava de alienação, do processo pelo qual a ideia absoluta se fazia ser outro na natureza e se realizava dialeticamente nas obras do espírito, religião, filosofia, moral, direito e Estado. Caralho, abriu um monte de tela aqui no meio do negócio. Deu o mesmo erro. Uhum. Velho. Acho que eu vou deixar. Deixa eu ver. É que eu tô lendo. Depois a gente vê. Bati meus costos, né, filho? Toda fodida. Eu tô toda fodida, eu sou toda fodida. Eu tenho dinheiro, não tenho casa, não tenho costas. Não tenho teto. E se ficar comigo é porque gosta. Eu tenho um bundão, né? Se você puder ficar comigo é porque tem um bundão mesmo. Do meu ha. É o lepo. Essa é antiga. Uhum.
Ah, mas depois nós vê. Se Não. não tá dando certo, Dá um jeito. nunca. Baixa outro bagulho pra baixar Mine. Depois eu vejo alguma coisa pra ti, tá? Não. Depois eu vejo com o Gabriel também. Relaxa. Eu sei dessas coisas. Eu entendo dessas putarias aí. Tá certo. É que pra você usar PC, você tem que ter o RIS, sabe? Você tem que ter a mana de PC, sabe? Se você não for, tipo assim, for um mago de PC muito novo, muito Tem que ir novato, upando, tem que upar ainda. tem que upar, tem que upar. Véi. Você tá Mas no... tem que pegar XP, né? Pra Exatamente, upar. você tá tipo Tem que pegar level... experiência. Tá no começo da sua aventura, tipo level 2, sabe? Level 3 ainda, Ah, eu colocaria sabe? em umzinho. Não, Ah, não, vai, você já usa o 2, vai. celular, vai, você sabe usar o PC, você sabe usar um teclado. Não, ok. Você já tem um 2, assim, você conseguiu baixar, por exemplo, as coisas. Mas, por exemplo, sabe aquele Opera, por exemplo, que você baixou? Faltou RIS pra você não baixar o Opera. Verdade. Faltou mana, você tá nível baixo. Se tivesse mais nível, ele não baixava o Opera. Tem razão. Preciso melhorar. Experiência, não tem jeito. A experiência, tem que pegar XP. Vai pegando XP, vai conversando com as pessoas. Nossa, na onde que eu parei? Você tá prestando atenção na leitura, Ana? Não, Que feio, velho. tô me ignorando ali. Tô dando conhecimento pra você aqui, você não quer pegar. Oi? Tô te dando conhecimento e você não quer pegar. Exatamente. Feio. Busque conhecimento. Em A Essência do Cristianismo, Feuerbach inverteu o significado do que Hegel chamava de alienação, do processo pelo qual a ideia absoluta se fazia ser outro, na natureza, e se realizava dialeticamente nas obras do espírito. Essa parte tá confusa pra caralho. Ele parte do pressuposto que a gente já sabe qual que é o significado para Hegel de alienação. Mas enfim. Para Hegel, alienação... Ah, boa. Para Hegel, alienação significava objetivação e enriquecimento. Tratando do Deus da religião cristã, Feuerbach dizia que era uma criação do próprio homem. O homem se objetiva em Deus e nele projeta suas melhores qualificações: amor, bondade, sabedoria, justiça. Tanto mais o homem empobrecia sua essência, quanto mais Deus se enriquecia com os atributos dela. A essência de Deus é a essência alienada do homem. A objetivação alienada não é enriquecimento, mas empobrecimento. A crítica da teologia se funda na antropologia. Submetida a Deus, sua criação, o homem se cinge, se separa dos outros homens, isola-se do seu gênero natural. Libertar-se desta ilusão é necessário a fim de recuperar a essência humana alienada e restabelecer a comunidade verdadeira do gênero humano. O homem é o Deus do homem. No reconhecimento desta verdade estava a grande virada libertadora da história. 18 minutos. Feuerbach dirigiu contra Hegel a crítica acerca da concepção deísta e imaginava um Deus abstrato, despido de predicados antropomórficos. O panteísmo... Mano, tá começando a usar muita palavra que eu não conheço aqui, tá ficando difícil. Por isso que eu odeio esses textos. Não entendo porra nenhuma. Se eu for listar todos os nomes que eu não sei, eu saio com uma folha de caderno inteira. Sinto muito, é. Ai, eu odeio universidade. Quem Sempre mandou assim. fazer sociologia? Qualquer curso. Fazer ciência de computação. Me mata. Não tanco, não. Exatamente. Mas não tem que ler. Verdade, né? Porra, não tem Eu que ler fico muito nada. em choque quando eu vejo que tem cursos que não precisa ler. Porque pra mim é basicamente isso a graduação. Não tem que ler nada no meu curso. Assim, teoricamente eu teria que ler. Mas eu não leio. Teoricamente. Teoricamente, nunca li nada. Tem. O professor não segue livro, não segue porra nenhuma, então fazer o quê? Eles não dão as leituras assim? Eles Em dão PDFs horríveis? leituras recomendadas, mas ninguém lê. O professor também não lê. A gente fica nessa, sabe? Ninguém lê, então. Então é isso. Fica nisso. É isso. Tá a página 54?
Vixe, tô na 13. Eu tô cansado. O panteísmo hegeliano colocava sobre a religião o disfarce especulativo. A existência sem essência é o mesmo que inexistência. A essência de Deus são seus predicados, nos quais se compreendia a essência humana objetivada. Nos fundamentos para a filosofia do futuro, Feuerbach desenvolveu o materialismo sob a forma de humanismo naturalista. Processo a categoria de religião que considerou consubstancial à história humana. Propôs substituir a religião cristã pela religião da humanidade. A religião do homem recuperado enquanto gênero natural, cuja manifestação suprema é o amor sexual. O materialismo se apresentava como o humanismo reintegrador do homem à sua verdadeira natureza genérica e realizador de suas potencialidades na comunidade do gênero natural, o que implicava o desprendimento das alienações que cindiam o homem consigo mesmo e o separavam dos demais indivíduos do seu gênero. Marx e Engels acolheram com entusiasmos as obras de Feuerbach e, por seu intermédio, fizeram a transição ao materialismo. Como não podia deixar de ser naquele momento, aceitaram o materialismo sob a forma que lhes apresentava Feuerbach, a do humanismo naturalista. Contudo, assim como não foram hegelianos por inteiro, Marx e Engels não aceitaram Feuerbach com espírito de ortodoxia. Conservaram elementos anteriormente adquiridos, a dimensão ética recebida de Kant e, sobretudo, a dialética de Hegel. Sai de novo do texto. E, sobretudo, a dialética de Hegel. Nela não enxergando senão a especulação idealista. Feuerbach a deixara completamente à margem. Marx e Engels iniciaram um profundo processo de reelaboração da dialética hegeliana, que resultará numa revolução filosófica, a integração do princípio da dialética no corpo do materialismo e a reconstrução deste como materialismo dialético. 3. Os processos das transições. Eu vou ler até onde dá aqui, até o celular para de gravar. E eu vou bandejar. Vai bandejar? Depois que eu terminar de ler. E o celular parar, porque ele vai parar em algum momento. Você vai bandejar? Tá achando você. Você que Vai sabe. Vai descer, não tô com fome. Ah, também não. Você quer ver um meme de X-Men Revolution? Você quer ver? Já até sabe o que é. Ah, tô até com medo já. É de comunismo. É Revolution, entendeu? Revolução. É sério, vem. Tá. No meio do vídeo vai ver o negócio. Você só fica aí sentado. Você diz isso porque não sabe o trabalho que dá a ser dono dessa mansão. Ah, é você que cuida da organização aqui da casa? Não, mas sou eu que pago a moça que organiza, né? Isso que é difícil de verdade. Então, é justamente sobre o trabalho que eu queria falar. Você não acha que tá na hora de reduzir a jornada de trabalho aqui dos mutantes, não? Como assim? Por acaso vocês estão achando pesado trabalhar 7x0? É bem pesado sim, professor. Principalmente pra quem tem 2 turnos, né? Tem dia que eu viro noite combatendo crime, aí assim que o sol nasce vermelho, eu já tenho que dar aula aqui na mansão. Ah, tudo bem. Eu vou reduzir a jornada de vocês. Peraí, você tá falando sério mesmo? Sim. A partir de hoje, quem não quiser trabalhar 7 dias na semana vai ser demitido. Aí ninguém se estressa. E não é que realmente dá pra negociar com o patrão? Engraçado, né? X-Men Revolution. Você percebeu que o Ciclope não pode dirigir carro, né? Hã? O Ciclope não pode dirigir um carro. Por quê? Porque ele nunca vai ser do farol vermelho. E a do Ciclopes, ela nunca sai do vermelho. Piadas terríveis, né? Piadas terríveis. Mas foi engraçado, você riu.
Você fez um sorrisinho, você fez um... Soltou ar pelo nariz, Soltei. viu? Meu nariz tá entupido. Aí, já soltou um pouquinho que deu. Pra você Eu ver. desentupi seu nariz com minhas piadas. Obrigada, Ana. Eba, Obrigada por tudo. Eu sou muito útil, isso aí. 3. Os processos das transições. De 1843 a 1846, quando se conclui a redação de A Ideologia Alemã, os escritos de Marx se caracterizam pela influência desses vetores de sua formação cultural, os quais vão se depurando e amalgamando numa nova concepção. Dessa fase são os escritos de Marx, Crítica da Filosofia Hegeliana do Direito Público, A Questão Judaica, Introdução à Crítica da Filosofia do Direito de Hegel e os Manuscritos Econômicos Filosóficos de 1844. O primeiro e o último somente seriam publicados postumamente já em nosso século, quando a Engels publicou em 1844 o esboço à crítica da economia política. Ainda que não pertencessem a nenhuma organização revolucionária, pois somente em 1847 é que ingressaram na Liga dos Justos, no mesmo ano rebatizada de Liga dos Comunistas, Marx e Engels já atuavam em estreito contato com numerosas entidades e correntes do movimento operário de vários países da Europa Ocidental. Assim, o surgimento do materialismo não se dá conforme tem sido costume afirmar, de fora do movimento operário, mas de dentro dele. Já é como intelectuais orgânicos da classe operária que Marx e Engels submetem a crítica à mais avançada cultura do seu tempo e extraem dela algo contrário a ela, ou seja, a expressão teórica dos interesses de classe do proletariado. Mas tá gravando um vídeo Oi. na internet. Ah, só tô me gravando falar. Ele vai virar youtuber. Ele já é youtuber, ele tem 30 mil inscritos. Mentira. Só tirar o 1000. Você tira 1.000 e substitui por 1 milhão. Confia. Já comeu? Tô indo comer agora com as meninas e o pau. Beleza. E Depois o mais Paulo. Hã? E o Paulo. Cadê minha meia? Ai. Cadê a minha pô? Depois vocês querem vir, mas vocês estão ocupados aí hoje. Não, acho que tá não. Mais tarde. Expressão teórica dos interesses da classe do proletariado. Não se trata de acontecimento puramente intelectual, mas também de acontecimento sociopolítico de significação histórico-mundial. O processo de avanço do pensamento marxiano se dá não só na direção do rompimento com o sistema de Hegel, porém, ao mesmo tempo, do rompimento com jovens hegelianos, uma vez que estes continuavam no plano do idealismo filosófico. Tchau, boa janta. Uma vez que estes continuavam no plano do idealismo filosófico e adotavam a perspectiva da revolução liberal burguesa. Dentre esses jovens hegelianos, são os irmãos Bauer os mais visados, especialmente o Bruno Bauer, que fazia a consciência crítica, inalcançável pelas massas trabalhadoras, o sujeito da revolução. A questão judaica põe à luz a divergência básica de Marx com os jovens hegelianos e proclama a estreiteza da revolução burguesa. Emancipação puramente política, em face da universidade da revolução proletária, emancipação humana total. Interessante esse elaborado que ele fez. Questão judaica. Talvez uma coisa que eu deveria dar uma olhada depois. Mas que eu acho que eu não vou. Mas o terreno sobre o qual se assenta a crítica marxiana ainda é do humanismo naturalista de Feuerbach, identificado com o objetivo da revolução proletária.
Ao mesmo tempo, os giros expositivos são de nítida inspiração hegeliana, o que denuncia o apego marxiano à dialética. E o esforço em progresso no sentido de sua reelaboração materialista. Enquanto este esforço não se ultima, mantém-se o comunismo concebido como escatologia e a história parece direcionada por uma teleologia, por um finalismo redentor. Mantém-se a dimensão ética procedente da razão prática de Kant. Crítica do capitalismo e perspectiva socialista encontra na sua justificação nos princípios éticos de emancipação da humanidade enquanto entidade suprema para os indivíduos humanos. Os manuscritos econômicos filosóficos de 1844, só publicados em 1932, e aos quais Marx nunca fez referência, contêm a crítica da sociedade burguesa vista na expressão teórica da economia política, principalmente a das obras de Adam Smith, David Ricardo e J.B. Say. A crítica da economia política segue-se uma exposição do comunismo enquanto realização do humanismo naturalista, enquanto recuperação da natureza genérica pelo homem. O homem da sociedade comunista será o homem total, livre das alienações e mutilações impostas pela divisão do trabalho reinante na sociedade burguesa e apto a realizar suas múltiplas potencialidades. A parte final do manuscrito é a da crítica da dialética hegeliana enquanto especulação idealista. Desfeita a especulação, já desponta a dialética materialista. No rascunho inédito, o socialismo ainda não tem base na concepção científica da história. Daí a inspiração ética da argumentação. Mas é evidente que Marx se encontra bem próximo da concepção científica da história e, por conseguinte, da superação do socialismo utópico. Nesse momento particular, a aproximação se deveu a Engels. O seu esboço à crítica da economia política deixou Marx fascinado, a ponto de mais tarde qualificá-lo de genial. Tratava-se da abertura de um novo campo do saber social, pelo qual Marx se sentiu atraído e por dentro do qual começou a avançar impetuosamente. Assim como Engels, também Marx rejeitou a teoria do valor-trabalho e viu na economia política a justificação da concorrência ilimitada e impiedosa entre os homens, a consagração da alienação das forças sociais no poder do capital. O estudo continuado na economia política clássica